Sim, Jesus. Seja a glória, A Ti a glória. seja a honra, A Ti a honra e o poder. seja a glória, Somente a Ti, Jesus. seja a honra, Tu és totalmente e o digno. poder, seja a glória. Sim, Jesus, recebe o nosso louvor. Recebe o nosso louvor. Recebe os nossos corações. Recebe como incenso de aroma suave os nossos louvores nessa manhã. A nossa entrega, a nossa rendição. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por derramar o amor de Deus sobre os nossos corações. E assim podemos amar a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui recebendo o louvor que somente Tu é digno. A glória, a honra, sobre o trono, somente Tu, Jesus. ao Sim, que vive a para Ti, Jesus. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, mais uma vez, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Pode ir sentando, amados. Tão bom, tão maravilhoso estarmos louvando e termos o entendimento disso. Termos o entendimento de o quanto custou para Jesus podermos estar aqui nessa manhã para louvá-lo, para adorá-lo, para declarar que o amamos, para declarar que a Ele toda a honra, toda a glória, para termos esse direito, para podermos estar também, como alguns irmãos estão fazendo, dizimando e ofertando na casa dele. Aproveita isso, irmão, porque custou muito caro isso. Custou o sangue de Jesus, o direito para você adorar Ele, louvar Ele, ofertar, dizimar a Ele. Você que está em casa também, o faça, porque é teu direito. Se você está ligado, se você é filho, você também tem direito de adorar, de louvar, de ofertar, de dizimar. É teu direito também, amado. E assim nós declaramos toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ao ministério da palavra. Queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, você que está na sua casa, a me acompanhar em um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler do 27 em diante, vamos nos adentrar o capítulo 13 até o seu final. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja
primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aleluia! Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Pai, nós, Senhor, estamos diante, Senhor, da tua presença, do teu Espírito. O teu Espírito Santo é presente nesse lugar, a manifestação dele nesse lugar é tremenda, é maravilhosa. Nós amamos a manifestação dele, nós estamos diante da tua santa e poderosa palavra. E, Senhor, pedimos que o teu Espírito aplique ela nas nossas vidas, que, Senhor, ele também aplique, Senhor, nas vidas de quem ouvir essa mensagem, de quem estiver, Senhor, ligado ou que ouvirá essa mensagem. Em nome de Jesus, nós declaramos que tu é o nosso Rei, Senhor, e que nós dependemos totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, amados, hoje em dia nós vivemos um tempo de extrema divisão, um tempo em que cada vez o mundo, cada vez as pessoas estão mais divididas, as pessoas não se entendem, existe polarização, existe debate, existe briga em todas as áreas, política, ciência, saúde, religiões, ideologias. Existe uma grande diferença geracional. Então o mundo não se entende, há um grande afastamento entre as pessoas. E essa pandemia, esse ano que nós estamos passando, ampliou isso. Esse grande afastamento entre as pessoas, ninguém mais ouve o outro. Ninguém mais tem tempo para ouvir o outro, ninguém mais se importa com o outro. O mundo não tem mais tempo para o outro. As pessoas, de modo geral, elas têm que cuidar das suas vidas, das suas famílias, dos seus problemas. E é só o que dá tempo.
e já é bastante, e o mundo, de modo geral, está se afastando pessoas uma das outras. Isso no mundo. O problema é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que deveria ser um suporte, que deveria ser um lugar, um ambiente, um movimento, o corpo de Cristo, que deveria ser um amparo à vida das pessoas. O problema é que a igreja também entra nesta onda. E focados nos seus problemas, focados somente nos seus problemas, os filhos de Deus acabam esquecendo do outro. Acabam se focando em si próprios e acabam esquecendo do outro. O problema é que esse não foi o ensino de Jesus. Sabe, as coisas vão andando, as coisas vão acontecendo. O mundo está assim mesmo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. Mas o problema é, para mim e para você, que temos acesso à palavra de Deus, que ouvimos a palavra, que oramos, que temos tempo com Jesus, que temos tempo com o Espírito Santo. O problema é que esse não é um ensinamento, um ensino de Jesus. Jesus ensinou exatamente o contrário disso. E essa semana eu estava vendo alguns vídeos na internet, e eu vi um vídeo de um filósofo, bastante famoso até, chamado Clóvis de Barros. É um desses filósofos famosos, tipo Karnal, tipo o Cortella. E eu ouço eles até para ter argumentação, para conversar com pessoas que têm a vida direcionada pelas ideias dessas pessoas. Eles são ateus. Ateus. Clóvis de Barros é um ateu. Cortella, Karnal. Ateu. E eu ouço da palavra de um ateu nesse vídeo. O vídeo ele se chama O Maior Ensinamento de Jesus. O maior ensinamento de Jesus, ensinado por um ateu. Falado por um ateu. E aí ele dá vários exemplos. Vários exemplos de amor, vários exemplos de cuidado, em que as pessoas têm que ter umas com as outras. Várias situações em que ele viveu, em que ele viu que o cuidado que tem que ter com as pessoas é algo que é, como que ele expressa, é o filé mignon da vida. A alegria na vida, a alegria da vida consiste em cuidar, em servir, em amar o outro. O filé mignon da vida é amar, cuidar, servir, conviver, se aproximar, entregar a vida ao outro. Isso eu ouvi de um ateu. E ele ainda diz no final do seu vídeo que esse é o maior ensinamento de Jesus. Esse é o maior ensinamento de Jesus, um ateu. A pergunta é: por que um ateu reconhece o poder de Jesus como sendo o amor, a expressão do amor, o praticar o amor? E a igreja muitas vezes quer vencer o mal com estratégias, com malícia, brigando por seus direitos, como por exemplo isenção de impostos, verbas
posições. Por quê? Um ateu entende e a igreja do Senhor muitas vezes não entende. A igreja do Senhor muitas vezes segrega pessoas, porque se acha melhor e mais digna, e afasta pessoas. O que acontece na igreja de hoje? Que muitas vezes o irmão não consegue conviver com o irmão. O que acontece na igreja de hoje que o irmão foca no defeito do irmão e não na virtude? Amado, se você procurar defeito em alguém, você vai encontrar. Você só não vai encontrar defeito em Jesus, mas nas pessoas você vai encontrar. E a igreja do Senhor, o corpo de Cristo muitas vezes não perdoa, não perdoamos, nos ofendemos e ficamos de mal com o outro, por nada. Somos mal agradecidos, esquecemos fácil o que de bem o outro nos fez. Mas o mal que nos fizeram, esse nós guardamos. Esse nós levamos para o túmulo como troféu. Muitos da igreja do Senhor agem assim. Muitos de nós não têm comunhão com os irmãos, não torce pelo irmão, não ajuda o irmão. Muitos de nós não se sujeitam ao irmão. A palavra é clara e ela nos ensina que para nos enchermos do Espírito Santo nós precisamos nos sujeitarmos uns aos outros. Não é somente aos líderes, é uns aos outros. Temos que nos sujeitar. Coisas que a igreja do Senhor tem deixado de fazer, tem deixado de praticar. A igreja do Senhor tem sido abalada pelo mundo. Sabe, irmão, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o soberano, Ele não vai sair do seu alto e sublime trono para vir até aqui nos ensinar a respeitar o próximo, a se doar, a nos sujeitarmos, a amarmos. Ele não vai fazer isso. Entenda. Nós estamos aqui adorando e louvando o Senhor, mas Ele não vai vir aqui nos ensinar a sermos gentis. Não vai nos ensinar a obedecer. Sabe por quê? Porque isso Ele já fez. Ele já fez. Ele já veio nos ensinar isso. E os filhos da primeira igreja, da igreja primitiva, entenderam muito bem. Atos 2 ensina como a igreja se comportava. E ensina que eles contavam com a simpatia de todos. Eles se serviam um ao outro. Eles amavam um ao outro. Eles cuidavam um do outro. Eles se reuniam para orar e para adorar o Senhor. Tinham comunhão. E eles contavam com o respeito de todos, com a simpatia de todos. Por quê? Porque se entregavam primeiro. E hoje a igreja se entrega. Você, amado, você se entrega? Você se entrega ao outro? A palavra ensina que nós devemos preferir ao outro, honrar mais ao outro. Temos que nos achar, nos reputar menores do que os outros.
Será que nos reputamos menores do que os outros? Será que entendemos que os outros, eles têm algo de bom ou de melhor, muito melhor do que nós mesmos? Que eles fazem melhor do que nós, eles agem melhor do que nós, eles são melhores do que nós. Será que nós fizemos isso? Nós precisamos entender quem nós somos. Ter esse entendimento de quem nós somos perante a palavra é fundamental para que possamos continuar. E em Mateus 5, do 13 ao 16, diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Jesus falando, olha só, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. O mundo precisa de vocês. O texto diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Igreja do Senhor, não perca o sabor que um dia você já teve. Não perca o sabor que um dia você já teve. Dê sabor ao mundo. Seja gentil, seja prestativo, respeite, tenha comunhão, ame. Viva como se realmente seja o sal da terra, dando sabor à terra, dando sabor ao mundo. Que todas as pessoas que não conhecem a Cristo, ao encontrar você, ao me encontrar, ao nos encontrar, ao encontrar a igreja do Senhor, sinta sabor, sinta prazer, sinta a diferença. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Igreja do Senhor, pare de se boicotar, de se esconder. Seja luz para o mundo. Seja sal, seja luz, seja farol. Seja um farol a apontar um lugar. Será que o Cristo que você ama, ele é desejável ao mundo? Será que as pessoas que conhecem você desejam o Deus que você serve? Entendem que há algo melhor do que o mundo? Através da tua vida, podem ver a tua vida e dizer: puxa vida, eu acho que esse Jesus é bom mesmo, porque aquele irmão era assim e hoje é assim. Aquele irmão ama, aquele irmão serve, aquele irmão cuida, aquele irmão se relaciona, aquele irmão não é egoísta, aquele irmão, aquela pessoa no caso. Será que o mundo vê isso? O mundo precisa de nós, irmãos. O mundo precisa de mim e de você. O Senhor poderia fazer com anjos, mas Ele decidiu fazer através de mim e de você. Decisão dEle. Ele conta comigo e contigo. E por milênios a igreja foi referência no mundo. Por milênios. A igreja foi referência e hoje está deixando de ser. Pergunte para qualquer desses filósofos ateus. Pergunte onde que eles se formaram. A maioria se formou em escolas, em universidades cristãs. A maioria teve contato com a igreja. A maioria até viveu em igreja.
e por a igreja não ser sal, não ser luz, hoje já não estão mais. O mundo precisa da igreja como referência de novo. O mundo precisa desesperadamente disso. Tem um texto que me chama muito a atenção com relação a como nós, igreja, somos vistos. Em 1 Coríntios, que nós lemos 13, do 11 ao 12, o 11 e 12, o Paulo diz que ele era menino e pensava como menino, mas agora ele era homem e pensava como homem. Daí ele diz que entendeu que agora nós somos como espelho. Que agora nós temos uma imagem turva, uma imagem que não dá para entender muito bem. Agora nós não conseguimos ver bem como nós somos, mas depois nós veremos bem. Nós veremos como também nós somos vistos. Agora então nós não conseguimos ver bem como as pessoas nos veem, como o mundo nos vê. Mas depois nós vamos ver como nos veem. Como será que o mundo nos vê? O que nós estamos oferecendo ao mundo? O que cada um de nós, a igreja é cada um de nós. O que o mundo está recebendo de nós? O que nós estamos oferecendo ao mundo? Quando o mundo nos vê, ele vê o quê? Já que nós temos dificuldade de nos vermos, já que é muito mais fácil nós olharmos o cisco que está no olho do outro do que a trave que está no nosso olho. Já que nós não conseguimos identificar os nossos defeitos para solucionar. Como que o mundo está nos vendo? O que é que nós estamos entregando para o mundo? E essa é a pergunta. O que a igreja precisa oferecer para o mundo voltar a ver a igreja como uma referência? E para responder, nós precisamos ver os versículos, dois versículos, o versículo 31 do capítulo 12 e o versículo 13 do capítulo 13. Versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. E aí no versículo 13 do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior destes é o amor. A igreja, ela precisa oferecer ao mundo algumas coisas para que o mundo veja ela como referência de novo. E a primeira coisa que a igreja precisa oferecer ao mundo é a fé. A fé. Por que a igreja precisa oferecer ao mundo a fé? Parece uma coisa tão simples. Parece uma coisa tão lógica. Igreja tem fé. Senão não seria igreja. Mas por que a igreja precisa oferecer ao mundo uma fé que seja poderosa? Não essa fé barata que muito da igreja do Senhor está oferecendo. Muito da igreja que se diz do Senhor está oferecendo. Uma fé poderosa, uma fé que venha realmente trazer aquele entendimento de referência para o mundo. Que o mundo queira. Uma fé que não seja como o mundo. Uma fé que não seja interesseira, porque interesseiro é o mundo. Uma fé que seja despojada daqueles desejos que o mundo tem. Uma fé real, verdadeira, poderosa. E por que isso? Por quê? Porque o
O mundo ele só crê no que ele vê. E o mundo precisa ver que existe a fé. E a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. E como que você vai fazer com que o mundo queira isso? Se o mundo ele só entende o que ele vê, o que ele toca. O mundo só vê, só entende o que ele vê e o que ele toca. E ele julga. Então o mundo tem que ver na igreja algo diferente. Uma fé diferente. Porque quando o mundo vê alguém errando, bebendo, roubando, traindo, matando, fazendo coisas erradas, o mundo só vê isso. O mundo julga e só vê isso. Mas a igreja verdadeira, genuína, os nascidos de novo, a igreja invisível, a igreja real, olha alguém assim e vê um filho de Deus. Não julga. Ela vê um filho de Deus, cheio de potencial para ser usado pelo Senhor. E ela entende que a única coisa que ele precisa, essa pessoa precisa, é saber quem ele é. O mundo julga e condena. A igreja acolhe e salva. A igreja entende e recebe. Só que o mundo não entende isso. Por quê? Porque isso não dá para enxergar. A fé para a salvação não dá para enxergar. O mundo vê o erro. A igreja vê, pela fé que é invisível, o Filho. Então é isso que nós devemos entregar ao mundo. O mundo tem que entender isso quando nos ver. E como que o mundo vai entender isso se nós, apesar de saber que não devemos, julgamos? Nos afastamos porque aquela pessoa está em pecado ou é pecadora, todos são. Nos afastamos porque aquela pessoa ela tem ideais diferentes de política. Nos afastamos porque aquela pessoa nós já convidamos para ir na igreja. Não convide para ir na igreja. Ame. Somente ame. Somente expresse e reflita o Senhor. O amor do Senhor. Que aquela pessoa, ela vendo, convivendo, entendendo você, ela vai querer, em um momento ou outro, talvez demore, mas vai querer esse Deus que você ama e que você serve. Só que sempre tem aquele irmão, né, que diz, mas aquele é ateu. Aquele não adianta, ele nunca vai crer para a salvação. Eu digo que a fé desse, que faz esse tipo de julgamento, é tão incrédula quanto a daquele ateu, que ele diz que é ateu. Que ele julga e fecha a porta. Não fecha a porta. Tem gente desesperada, batendo na porta. Que só falta entender que é filho, só isso. Às vezes está numa situação tão terrível. Às vezes está num momento da vida tão terrível, tão afundado em pecado. Mas só precisa que você aceite, que você abra a porta. Que você, com o teu abraço de igreja, com o teu amor de Cristo, receba, acolha,
Não olhe para os defeitos, não olhe para o pecado, não julgue ser melhor do que ele. Não julgue ser melhor do que ele. A única diferença que tem entre nós e aquele ímpio que está jogado, afundado no pecado, a única diferença é que nós já entendemos que somos filhos. Porque pecar, nós continuamos pecando. Talvez não tanto e não tão grandes pecados, mas nós continuamos pecando. Ele não entende ainda. O ame para que ele ame o teu Deus. O ame para que ele ame o teu Jesus. O ame sem cobrança. O ame sem esperar nada em troca. Nós temos que crer em Deus, que Ele pode salvar a todos. Sabe, o nosso Deus é grandão. O nosso Deus é poderoso, Ele pode salvar a todos. Não há um sequer que Ele não possa salvar. Nenhum. Creia nisso e ensine isso. O mundo, ele só crê no que ele merece. O mundo pensa assim: se eu merecer algo, então eu vou ter. Só que com a salvação é diferente. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Venha como está, porque é totalmente de graça. Venha como está, porque é totalmente de graça. Não custa absolutamente nada. Só custa o que já custou. Que foi o sangue que Jesus derramou por mim e por você. Outro aspecto da fé que o mundo não entende é o viver por fé. Romanos capítulo 1, 16, 17 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então isso também o mundo não entende. Como que se vive por fé? Qual fé? A fé de que Deus se importa. A fé de que Deus me amou tanto que deu o seu Filho para morrer por mim, para que eu pudesse ter acesso a Ele. A fé de que Ele nos deu o Espírito Santo, porque nós não sabemos sequer orar. A fé de que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu não preciso ter medo, porque o poder dele se aperfeiçoa quando eu estou fraco, quando eu estou com medo. O poder dele se aperfeiçoa. Então eu não preciso ter medo. A fé de que ele quer alinhar a minha vida ao coração dele. A fé de que através de Jesus ele me perdoou de todos os pecados. Todos. Todos. Não ficou nenhum para trás. E não ficou nenhum para frente. Ele me perdoou de todos os pecados. A fé de que Ele foi preparar um lugar para mim. E de que Ele vai vir me buscar. A fé de que Ele cura relacionamentos. De que Ele cura casamentos. De que Ele cura o físico. A fé de que Ele pode curar, de que eu posso vencer as marcas da rejeição, da traição, do abandono. A fé de que Ele nos capacita a amar, a aprender, a ensinar e a servir ao próximo. A fé de que Ele nos dá dons, porque Ele tem propósito com a nossa vida. A fé de que nada poderá nos separar do amor dEle. Nada.
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa fé ela tem que, o mundo tem que entender que nós não temos uma fé cega, nós não temos uma fé que não se sustenta, uma fé que vai conforme o vento vai e nós vamos tendo fé nisso ou fé naquilo, não. Nós temos fé fundamentada na palavra, nas promessas, no que Ele já fez, não no que Ele vai fazer, é no que Ele já fez, porque o que Ele vai fazer depende do que Ele já fez, então já está feito. É essa fé que o mundo tem que entender, e que ele tem que olhar para nós e perceber. Amém? Depois que entramos pela graça, nós vivemos pela fé no reino. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, que se aproximam dele. Ele recompensa aqueles que o buscam. Creia, tenha essa fé, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Outra tradução diz que Ele é galardoador, Ele entrega galardões àqueles que o buscam, presentes. Creia nisso. Só que a fé ela tem 3 grandes inimigos, e que diariamente sussurram no nosso ouvido. O medo, ele tem uma voz, ele diz: você não vai conseguir. Os 3 grandes inimigos da fé, o medo, ele diz: você não vai conseguir. O outro inimigo, que também sussurra no ouvido, é a dúvida. A dúvida diz: será que é possível? Será que é possível? E o maligno, ele tem uma outra coisa que ele sussurra, outra voz que nos sussurra. O maligno, ele diz: você é incapaz. Então, os 3 inimigos da fé, eles dizem: você não vai conseguir, será que é possível? E você é incapaz. Só que graças a Deus, glórias ao nosso Senhor, que a fé, ela tem uma voz e ela diz: vai em frente, porque você é capaz. O Senhor já venceu por você, o Senhor te capacita, você vai conseguir. Você é capaz, não é impossível, tudo é possível para aquele que crê. É nessa fé que você tem que se sustentar, fé na palavra do Senhor, não fé naquilo que o mundo tenta colocar na sua cabeça. Não naquela voz que sussurra para você que você não é capaz, que não é possível, que você não vai conseguir. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos, ou sonhamos, ou acreditamos que nós tenhamos o poder de fazer. Ele faz. Só basta uma coisa: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair o teu direito como a luz, ou melhor, a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Fé, obediência na palavra é fé. Outra coisa que a igreja precisa oferecer ao mundo é a esperança. A esperança.
O que é a esperança? A esperança é a capacidade de continuar crendo. O mundo, ele sofre de algo terrível, ele sofre de desesperança. E ele vive buscando em si mesmo ou em algo externo, algo que lhe devolva a esperança dia após dia. Dia após dia. As pessoas estão desesperançadas, elas já não creem, já não acham que possa mudar. Já não acham que as coisas podem mudar, podem melhorar. Aí elas procuram um pouquinho de esperança aqui, um pouquinho de esperança ali, um pouquinho de esperança acolá. Elas se enchem daquele momento de esperança, de que as coisas podem melhorar, de que a alegria está chegando, de que a felicidade e a paz estão chegando através de alguém, através de um trabalho, através do dinheiro, através de alguma conquista. E colocam a esperança nisso. Mas isso passa. Isso não tem poder para sustentar. Isso o mundo conhece. Não é essa a esperança que a igreja do Senhor precisa oferecer ao mundo. Não é essa a esperança que o mundo precisa receber. Isso o mundo já tem. A esperança verdadeira, a esperança que é poder, ela só pode ser direcionada a alguém que não pode errar. E o mundo constantemente direciona a sua esperança para algo que erra, para algo que vai errar ali na frente, para o homem, para si mesmo. Vai dar errado. Pode demorar anos, décadas. Mas se a tua esperança estiver somente nesse tempo, nesse lugar, nessa vida, você é o mais infeliz dos homens. A mais infeliz das pessoas. Por isso que nós temos que dizer e temos que entender que a esperança, ela é filha da fé. A fé gera a esperança verdadeira. E a fé a alimenta. A fé gera a esperança e a alimenta. E depois, no dia mau, no dia que as coisas não vão bem, a esperança devolve e pega a fé pela mão e leva a fé. A fé e a esperança são o poder de Deus. Atos capítulo 27 conta sobre o naufrágio do navio que levava Paulo a Roma. E no versículo 20 de Atos 27, a narrativa diz que já havia dias que não aparecia sol nem estrela e a tempestade só intensificava. E aí no final do versículo 20 diz: e dissipou-se toda a esperança. Acabou-se toda a esperança. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não conheciam a fé, a esperança que Paulo tinha. Só que Paulo estava no navio. E a esperança de Paulo não era no navio. A esperança de Paulo lá no meio do mar, no meio de uma tempestade, não era na força que o navio tinha, na sabedoria dos marinheiros de jogar as coisas fora, que precisavam ser jogadas fora. Na experiência daquele capitão que conduzia o navio no meio da tempestade. A esperança de Paulo estava em Jesus. A esperança de Paulo estava naquele que falou para Paulo: Paulo, você vai pregar em Roma.
Importa-me que você faça o que você fez em Jerusalém, você faça em Roma. E muitas vezes a nossa esperança ela vai se dissipando porque o tempo vai passando e os problemas, as situações aflitivas, as coisas da vida vão nos roubando a esperança. Se fortaleça na fé. Se fortaleça na fé naquele que disse para você: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Sabe, aquele que está preparando as coisas lá na frente, ele já fez. Já está pronto. Saiba que já está pronto. Só falta você acessar. Mesmo que as coisas não pareçam boas, mesmo que pareça que tudo se acabou, mesmo que pareça que não tem mais saída, que não tem mais solução, creia e tenha esperança no Senhor. Continue crendo. O tempo da provação chegará ao fim, a escassez vai passar, a aflição vai passar, a dor vai passar. Aqueles dias de alegria que ficaram no passado voltarão. Estão voltando. Creia. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Porque a esperança, como a fé, ela não precisa ver nada. Ela não precisa ver nada. Ela só precisa ter a promessa no coração, a palavra de Deus. E em 1 Reis capítulo 18, no início de 1 Reis capítulo 18, o Senhor diz para Elias: Elias, eu vou mandar chuva. O capítulo todo passa ele conversando com outro profeta e conversando com Acabe. E chega um momento que ele diz para o outro profeta: vai e fale para o Acabe que vai chover. Mas por que ele disse isso? Porque ele foi orar. E ele orando, orou uma vez, ele mandava para o auxiliar dele olhar para o céu. Ele olhava e não tinha nada. Ele orou de novo, vai e olha, nada. Orou de novo, vai e olha, nada. 7 vezes. Elias, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A esperança não morreu. A certeza, a fé de que o Senhor é bom, justo e a palavra dele não é jogada ao chão. A esperança de que dias melhores virão, a chuva virá. A esperança de que o Senhor tem tudo nas suas mãos, ele é soberano, nada escapa das suas mãos. Por mais que demore, por mais que pareça que não vai chover, vai chover. O Senhor, ele cumpre com o que ele fala. E ele já nos abençoou, amado. Ele já nos deu Jesus. Ele já nos deu Jesus.
Por que que Ele não vai nos dar juntamente com Ele todas as outras coisas? Tudo está nele, Ele já deu. Aleluia! Se encha de esperança, se encha do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Um dia após o outro. Não dê chance para aquelas vozes. Não dê chance. Antes de elas virem, se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. O Espírito da verdade. O Espírito que faz, que transforma. Que é o poder de Deus nas nossas vidas. E mostre ao mundo. É isso que o mundo precisa. O mundo não precisa da promessa de um 13º gordo. Ele já tem. O mundo não precisa da promessa de um emprego melhor. Ele já tem. Se ele trabalhar mais, se ele se esforçar mais, se ele fizer mais, ele consegue. Dê algo que o mundo não tem. Dê Jesus ao mundo. Terceiro lugar, e assim vamos encerrar. A igreja precisa oferecer ao mundo o amor. O amor. Passo a vos falar de algo, de um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente, algo totalmente excelente. Muito melhor do que tudo que já vimos, do que tudo que já vivemos, do que todo o dinheiro, todo o poder do mundo pode comprar. O amor. 1 Coríntios 13 diz que permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Nada é maior que o amor. Porque a fé e a esperança, elas têm a ver com as minhas necessidades. A fé e a esperança têm a ver com o que eu preciso. Mas o amor, ele tem a ver com o outro. O amor, ele tem a ver com o outro. A fé aponta para Deus, a esperança me leva a continuar em Deus. Mas o amor, ele é o próprio Deus. Ele nos leva a ver coisas. Ele nos leva a viver o céu aqui. Quando amamos, trazemos o céu, trazemos o reino de Deus aqui para nós. O amor tem a ver com o outro. A fé. Ela acessa o amor. A esperança me mantém no amor. Mas o amor é o próprio Deus. Só o amor, ele nos leva a chorar pelos que choram. Porque rir com os que riem é fácil. Mas chorar com os que choram, somente com amor, somente amando. Só o amor, ele tem poder para romper com a religiosidade, com o egoísmo. Só o amor pode matar o velho homem todos os dias. Todos os dias que o velho homem quer se reerguer, quer renascer em nós. Somente o amor o mata. Precisamos ter coragem para amar.
O amor, ele não mede esforços. O amor não olha para quem, não olha o quê. O bom samaritano vinha pelo caminho, já havia passado antes dele um levita e um sacerdote. E ele encontra aquele homem caído. Aquele homem não tem nome, não tem nacionalidade, não tem cor, não tem status, não tem idade. O bom samaritano, ele não deveria fazer aquilo. Talvez ele tivesse nacionalidade, talvez aquele homem fosse judeu, porque estava de Jerusalém indo a Samaria. Então, se aquele homem tem nacionalidade e ele era judeu, aquele samaritano, ele não poderia, não deveria fazer aquilo. Mas ele fez. Ele amou. Ele recolheu aquele homem e o levou até um lugar de segurança. E o amor dói. Precisa ter coragem para amar. O amor custa. O amor não é de graça, não. O amor custa, e custa tudo. Aquele bom samaritano puxou da sua carteira e fez um cheque. Por amor àquele homem. Por amor àquela pessoa que estava caída. Quantas vezes encontramos pessoas caídas e andamos de largo? Andamos de longe. Quanto mais longe, melhor. Isso o mundo já tem. Essa ação, essa atitude de andar de largo, o mundo já tem. O mundo precisa ver em mim, em você, na igreja do Senhor Jesus, a diferença. E a diferença custa. E é cara. Só o amor nos preenche, só o amor nos completa. Porque aquele samaritano, ele podia ter várias coisas. Ele podia falar em línguas, ele podia profetizar, ele podia, lá no templo, nos montes de Samaria, poderia adorar ao Senhor. Mas se ele não tivesse amor, nada disso valeria. Nada disso adiantaria. Entregue-se ao amor. Entregue-se a Deus, que é o amor. Muitos têm medo de se entregar ao amor de Deus, por medo de perder o controle de suas vidas, por achar que não serão compreendidos. O que dá mais medo? A dúvida, a insegurança, a desesperança. Se temos aflição no coração com o futuro, hoje o amor lança fora todo medo. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que ama é aperfeiçoado no amor. O amor se aperfeiçoa com o tempo de caminhada com Ele. 1 João 2, 4 e 6. Comece a se entregar ao amor de Deus. Mesmo que você saiba que vai custar tudo. Sabe, o Senhor não quer algo de você. O
Senhor quer tudo de você. E de mim e da igreja dele. É o que ele quer. Então comece a se entregar sem medo. Porque eu vejo que muitas vezes irmãos na igreja do Senhor parece que vão passar de fase. Parece que vão acessar um outro lugar em Deus. Parece que estão prontos para aquele rompimento. Mas aí tem medo. E não dão aquele passo. E não se entregam de fato ao verdadeiro amor de Deus. E ficam ainda no nível da religiosidade. No nível de fazer para ter. No nível de me dá, me dá, me dá. As sanguessugas. Rompa, rompa, rompa no amor de Deus. Quando eu era menino, eu pensava como um menino. Agora que cresci, eu aprendi a amar de verdade. Amar sem esperar nada em troca. Amor ágape, amor de Deus. A ponto de perdoar, a ponto de pedir perdão, a ponto de se arrepender, a ponto de pagar o mal com bem, a ponto de abraçar e deixar ser abraçado, a ponto de perder, a ponto de se alegrar com o outro, com o sucesso do outro. Parece tão simples, mas tem gente que ainda não consegue. Parece tão lógico, mas tem gente que ainda não consegue. Interessante que a fé sem amor, ela não tem valor. 1 Coríntios 13, 2. Diz que nem que eu tenha tamanha fé que transporte montes, se não tiver amor, eu nada serei. Fica em pé, amado. Entenda que não importa muito o que fazemos ou temos, mas sim o que somos. E se nós de fato somos filho de um Deus que é amor, então nós temos que amar. E é interessante que Jesus, ele, quando é indagado pelos fariseus sobre algo religioso, os fariseus vão e perguntam para Jesus qual é que é o maior mandamento da lei. Ele fala do amor. Ele resume tudo em amor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o outro como a ti mesmo. Aleluia. Pai, nós agradecemos, Pai. Agradecemos por esse tempo. Agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo mover, pela manifestação do Teu Espírito aqui nesse lugar e nas nossas vidas. Sim, a Tua palavra é a verdade. Sim, a Tua palavra é poder. Sim, a Tua palavra é Espírito e é vida. Obrigado. Obrigado por nos ensinar hoje a ser um pouquinho mais, a ser um pouquinho melhor. Obrigado por nos mostrar hoje o caminho que devemos andar, o caminho sobremodo excelente, o caminho que vai transformar as nossas vidas,
o caminho que o Senhor usa para transformar o mundo. Obrigado por nos ensinar sobre fé, sobre esperança. E obrigado por nos ensinar a andarmos no amor, a andarmos nesse caminho sobremodo excelente. Se nós nos entregamos a Ti, se nós nos rendemos totalmente a Ti, Deus que é amor, Deus que fez o caminho inverso, Deus que não mais nos esperou, mas que veio por nos amar. Obrigado, Pai, pelo Teu plano eterno para as nossas vidas. Obrigado por enviar Jesus para nos ensinar que vale a pena, para nos ensinar que é possível, para nos ensinar que nós podemos, porque não depende de nós, depende do que Ele já fez e depende do Espírito que Ele enviou para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos capacitar a continuarmos caminhando no amor. Obrigado, Espírito Santo, por derramar o amor de Deus sobre os nossos corações. Nós Te louvamos. Te louvamos.